Então, boa noite a todos. Hoje, dia 17 de março, 19h30, nós estamos aqui nessa casa maravilhosa, Anjo Guardião de Avaré. Hoje é nosso dia de fazer a preleção para vocês. E nós estamos num momento de muitas expectativas, muitas preocupações com o que está acontecendo no mundo e como é que a gente pode entender tudo isso. Então eu escolhi trazer para vocês hoje uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Mas essa parábola, ela tem tudo a ver, ou ela é uma explicação do que nós estamos passando no atual momento, que é a transição planetária. Todo mundo sabe que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas e está passando para uma fase melhor, uma fase mais maravilhosa, que é a fase de regeneração. Ok? Então, o tema de hoje é a transição planetária e a parábola do joio e do trigo. Lá em Mateus, no capítulo 13, lá no versículo 24 até o 30, diz assim, palavras de Jesus. Ele exemplifica ali dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. Mas, enquanto os seus servos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Porém, quando a erva cresceu e deu o fruto, apareceu também o joio. Chegando os servos do dono da fazenda, disseram-lhe: Senhor, não semeaste uma boa semente? De onde então veio o joio? E respondeu-lhe o fazendeiro: o homem, nosso inimigo, é quem fez isso. Aí os servos continuaram: Senhor, queres então que vamos lá e arranquemos o joio? Não, disse o Senhor, não, agora não. Para que não aconteça de que vocês, ao tirarem o joio, arranquem juntamente com ele o trigo. Diz ainda a parábola: deixai crescer ambos juntos, até o momento da ceifa. Deixai crescer o joio e o trigo juntos, até chegar o momento da ceifa. E no tempo da ceifa, eu direi aos meus ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar. Então, primeiro, a decisão do fazendeiro era que após a ceifa juntasse primeiro o joio e não primeiro o trigo. Eles juntos, em feixes, iriam ser queimados. Mas recolhei o meu trigo e o armazenei no meu celeiro. Então, o trigo tinha o destino certo, o celeiro. Muito bem. É uma história bonita, mas o que isso quer dizer? Vamos analisar essa parábola para ver o que ela tem a ver com o tema, né, da transição planetária. A palavra começa dizendo que os reinos dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. O que quer dizer os reinos do céu? Olha isso, gente. Quando se fala em reino dos céus, ou os reinos de Deus, não se está falando aí de um castelo suntuoso,
maravilhoso, com todas as maiores riquezas, os maiores confortos, um exército poderoso que dá segurança a todo mundo. Não é isso. Não é esse o reino do céu. Não é este o reino de Deus. Não, não é isso. O reino de Deus, minha gente, quer dizer a administração, olha isso, a administração, a gestão, o funcionamento de todo o universo, de todas as criações e as criaturas divinas, ok? Então o reino de Deus é a coordenação, a administração de todo o universo e de todos os seres que habitam o universo. Então este reino nós podemos entender que ele engloba as estrelas, os planetas, as galáxias, tá? E também os seres espirituais, tá? Os seres que estão encarnados e assim por diante, os animais, as plantas e tudo mais. Tudo isso é o reino de Deus. Sendo assim, se nós entendemos assim o reino de Deus, e se Deus é onisciente, sabe de tudo, onipresente, está em todos os lugares, então Deus, Ele administra o íntimo de cada um de nós, o íntimo de cada um de seus filhos, os espíritos, os nossos pensamentos, a nossa mente, os sentimentos que estão em nossos corações, porque para Deus, e consequentemente, se é para Deus, é para nós também, o que mais importa em tudo o que fazemos, o que é mais primordial é a lei do progresso. O mais importante de tudo, gente, é a lei do progresso. Isso quer dizer que Deus, Ele cuida da administração, da gestão, da evolução dos espíritos e dos planetas, que sejam encarnados ou desencarnados. Deus administra toda essa evolução o tempo todo. Então, quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão enraizados, entravados no egoísmo, na ganância, no orgulho e na maldade, isso significa que nós estamos ainda vivendo o reino do mal, vivendo o nosso inferno, né? O nosso umbral interior. Ok? Agora, quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estiverem enlaçados nos fios dourados da bondade, da humildade, da caridade e do amor, então estaremos vivendo o nosso céu interior, ou estaremos vivendo o reino de Deus. E por termos então já atingido essa fase do reino de Deus, ou por termos progredido, evoluído, nós então mereceremos viver nos chamados mundos evoluídos e mundos felizes, ok? Então, agora da parábola nós aprendemos sobre o reino de Deus. E o trigo? O trigo representa o alimento espiritual. E esse alimento divino é o que Jesus se sacrificou tanto para nos trazer. Ele sofreu tanto para nos trazer o alimento espiritual. Que alimento é esse, meus irmãos? O que o trigo representa? O trigo representa o evangelho de amor, o evangelho cristão. Então,
se nós digerirmos, se nós introduzirmos em nós as palavras, os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, nós estaremos alimentando-nos com a força, com a energia das divinas Escrituras, e com isso nós cresceremos com este alimento, nós avançaremos, nós evoluiremos. Este é o trigo, o Evangelho. O joio, que foi plantado pelo inimigo, sabemos que é uma erva daninha, e ele está relacionado com o mal, com o ódio, com a raiva, com o orgulho, a ganância, o egoísmo. Vícios esses que ainda estão acorrentados dentro de todos nós ainda temos o joio dentro de nós. Esses vícios, todos nós achamos que o mal que nos acontece é causado pelos nossos inimigos, não é isso? O mal é o nosso inimigo que nos traz. Mas, eu pergunto, quem é mesmo o nosso maior inimigo? O diabo? Beelzebub? Satanás ou quem? Nós mesmos, né, gente? Nós mesmos é que somos os nossos maiores inimigos. Nós conservamos este mal, por enquanto, um dia vamos deixar de conservá-lo, mas conservamos este mal ainda dentro de nós. Mais adiante, na parábola, diz assim: então nós sabemos do reino e do trigo e do joio. Nós estamos entendendo essas três coisas. Mais adiante diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo do fazendeiro e semeou o joio no meio do trigo. O que quer dizer isso? Eu pergunto, quem eram esses homens que dormiam? Eram os homens do fazendeiro. Eram aqueles que tinham que cuidar do trigo, que é o Evangelho. Esses homens são os sacerdotes, os pastores, os apóstolos, os profetas, os dirigentes religiosos, hoje os dirigentes espíritas. Esses são os trabalhadores da fazenda do Senhor. E eles dormiram. Enquanto eles dormiram, veio o inimigo e plantou o joio, o mal, nas almas que são a fazenda do Senhor. Indo mais em frente, a parábola diz assim: porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Como assim? Logo que nasceu tinha o joio e o trigo. Como? Que só depois que cresceu. Acontece, meus irmãos. Lá o plantio era feito assim: a terra crua, sem nenhum trabalho, jogava-se a semente do trigo. Aí veio o inimigo e jogou a semente do joio, semente minúscula, ninguém identificava. Depois revolve-se a terra, aí incorpora-se a semente e aí nasce. Acontece que ao nascer o trigo e o joio, se vocês pegarem duas plântulas, duas pequenininhas do joio e do trigo, elas são iguaizinhas, muito parecidas. Dificilmente a gente consegue saber qual é uma, qual é outra, porque as suas folhas, o seu caule é igual. Somente quando dá o cacho é que os cachos são diferentes. Quer dizer, o fruto do trigo é diferente do fruto do joio.
Ok? Então aí você consegue identificar. E foi assim que também ocorreu no princípio da era cristã, quando Jesus veio e semeou o trigo, ou seja, Jesus veio e espalhou o seu evangelho de amor. Só que em seguida veio o seu inimigo e semeou o joio, ou seja, o seu inimigo veio e adulterou o seu evangelho cristão, dando a este evangelho uma interpretação de evangelho pagão. Contendo nesse evangelho um Deus da guerra, um Deus vingativo, um Deus que castiga. E mais ainda fizeram mau uso do nome de Jesus. Os sacerdotes e todos os outros dele, do nome de Jesus, fizeram o princípio da discórdia, degeneraram a doutrina de Jesus em partidos religiosos, lembrando aqui Lutero, que se degladiaram numa luta de tremendo desamor, numa luta de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios do amor e fraternidade estabelecidas por Jesus Cristo, gerando com toda essa luta, essa guerra, acontecimentos graves em nome de Jesus, como aqueles das cruzadas cristãs. E depois, com a Inquisição católica e tantos outros. Mais adiante, os seus servos, na parábola, disseram: Senhor, queres então que vamos arrancá-lo? Não foi isso? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. O que quer dizer isso? Nesta frase, nós podemos ver claramente a justiça do Pai, a justiça de Deus. Essa justiça divina é perfeita, e Deus não permitiu, ou não queria permitir, que nenhum grão de trigo fosse perdido, pois ao tentar eliminar os pecadores, o joio, pudesse então junto com eles serem eliminados fiéis do Senhor, o trigo. Mas isso, mesmo com o alerta de Jesus, nós sabemos que aconteceu, pois em desrespeito a esse ensinamento, durante essas já citadas guerras religiosas, morreram muitos fiéis cristãos, muitos inocentes, ou se perdeu muito trigo. E mais à frente diz assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa eu direi aos meus ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, mas recolhei o trigo e o armazenem no meu celeiro. Gente, quando o trigo seca, quando ele chega no ponto de colheita, ele fica numa cor palha, maravilhoso, fica lindo. Só que o joio não atinge a madureza no mesmo tempo, e ele permanece verde. Então um amadurece e o outro está verde, e fica facílimo separar um do outro. Ok? Observe
que o Senhor tomou cuidado, mandou colocar em feixes juntos para queimá-los. O joio, dando a entender que aqueles de nós que ainda tem no seu íntimo o mal, aquele que carrega esses sentimentos ruins dentro de si, fossem colocados juntos, separados, no momento da ceifa, fossem separados, que fossem queimados, numa menção ao que naquela época se dizia arder no fogo do inferno. Nós sabemos que não é assim, mas para que aquele povo entendesse. Enquanto que o trigo fosse colocado no celeiro do Senhor, o que nós podemos compreender como Jesus querendo dizer assim: levar os homens de bem para os reinos do céu. Ok? Então o Senhor deliberou esperar a ceifa, ou seja, a colheita. Como é que era feita a colheita? A ceifa era uma pessoa e uma foice que ceifava o trigo. Ok? O que isso nos leva a pensar? Uma pessoa com uma foice. Se ela tiver com um capuz, vestido de preto, o que nós vamos imaginar? A Dona Morte. Ok? Claro para todo mundo. Então a ceifa, quem vai fazer a ceifa? É a Dona Morte. Tá? Então ele querendo dizer que o final dos tempos, o final do tempo, lógico, de cada um de nós, é o momento dessa nossa morte. Ok? Então, após este momento, é que vai se separar o joio do trigo. Se nós estamos então numa fase de transição, é chegado o momento da colheita. E vai ficar muito claro para os ceifeiros quem de nós é joio e quem de nós é trigo. Porque um estará maravilhoso, enquanto o outro ainda não. Um dia esse também será. Nesse momento, para se saber quem é joio e quem é trigo, será analisado o que o Evangelho transformou cada um de nós. Pois em todas essas vidas nós tivemos inúmeras oportunidades nesses 2000 anos para ter contato com o Evangelho. E isso nos transformou, é claro, mas até quando? Até onde? Será que Ele já tirou o joio do nosso coração e colocou o trigo? Ou ainda não? Só que o joio vai estar destinado a queimar, mas não no fogo do inferno. Não, de forma alguma. Deus é só bondade. O joio vai ser queimado na chama sagrada da verdade de Deus. Ou seja, a esses irmãos que ainda não têm o amor, a caridade no coração, continuarão sendo queimados pela chama do Evangelho de Jesus, estejam eles aonde estiverem. Até que um dia, meus irmãos, o cristianismo reine soberano e domine, estabelecendo no coração humano o amor de Deus, fazendo em todos prevalecer o espírito da fraternidade, único capaz de resolver as questões sociais,
e um dia estabelecer a paz no mundo. Este assunto, meus irmãos, essa parábola do joio e este tema transição planetária é tão importante, mas é tão importante que nós entendamos que Jesus não fez só uma parábola nesse sentido, nem duas, ele fez três parábolas só para tratar deste assunto. A segunda que ele fez é a parábola das 10 virgens, que se vocês não conhecem, eu vou ler rapidamente e vou explicar rapidamente, pois ela merece uma palestra como a do joio, ok? Ela é digna de um tempo maior. Mas diz assim a parábola: o reino dos céus, parábola das 10 virgens, o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 10 virgens quer dizer 10 noivas, tá? Para se encontrar com um noivo, isso naquela época, ok? Só que quem que é o noivo, na verdade? Jesus. Quem que é a noiva? A humanidade. Um dia eu explico melhor isso, mas se vocês assistirem palestra como aquela que eu fiz do casamento, né? Como é que chama aquela parábola do... de bodas, isso, casamento, bodas, na parábola de bodas dá para se entender bem isso. Então, as noivas saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e outras 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, ou seja, o Evangelho, né? Leram o Evangelho e saíram com ele na mão, mas não levaram óleo para essa candeia. As prudentes pegaram a candeia e também levaram o óleo. Que significa o óleo? O óleo é a chama, é o que alimenta a chama. O que alimenta a chama do Evangelho? São as virtudes. Então 5 eram imprudentes, só pegavam o Evangelho, e as outras 5, o Evangelho, e com ele tinham adquirido as virtudes. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Quando à meia-noite alguém gritou: o noivo está chegando, e elas correram em direção, mas foi acabando a luz, né? A luz da candeia das que eram imprudentes, e as outras não, ok? Com isso, as que eram, para não me estender muito, as que eram prudentes conseguiram encontrar o noivo, e as outras foram comprar o óleo, até elas comprar o óleo e chegar lá. Quando bateu na porta para ser recebida pelo noivo, ele disse: eu não conheço vocês. Lembram quando Jesus falou: aquele que me negar, eu negarei também a Deus, ok? Então, então aqueles que receberam o Evangelho e com ele transformaram em virtude, foram eleitas para o noivo. E as que só pegaram o Evangelho, mas ele não transformou em virtude, foram colocadas de lado. Esta é uma segunda parábola. E a terceira, todo mundo conhece, é a parábola dos talentos. Talento quer dizer dinheiro. É aquela uma que o Senhor ia ter que ficar um tempo fora, e ele pegou para um de seus servos e deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. Cuide desse meu dinheiro, ok? O talento também é o Evangelho, tá? E o que aquilo crescer, o que ele fizer crescer com aquilo, é o lucro. Então, seriam as virtudes, ok? Então teve um que de 5 fez mais 5, virou 10. Aquele foi elogiado e foi colocado à direita do Senhor. O outro que recebeu 2 talentos fez mais 2, foi elogiado e colocado também à direita do Senhor. E o outro pegou, enterrou, quando o Senhor chegou, devolveu igualzinho. Ou seja, ele pegou o Evangelho, guardou em casa, e quando chegou diante de Deus, ela falou: eu tenho o Evangelho.
Ficou claro? Então, com isso, a separação tal qual a do joio e do trigo, aquele que fez crescer o Evangelho, aquele que aproveitou bem o Evangelho, aquele que transformou em virtudes aquilo que estudou no Evangelho, será trigo. Aquele que assim não procedeu, continuará sendo joio por um bom tempo, até que, tendo oportunidade, ele vai se tornar trigo também. Então, meus irmãos, nessas 3 parábolas, Jesus não estava somente ensinando. Nós sabemos, tem muitos ensinamentos nessas 3 parábolas, muito. Mas a finalidade, o objetivo de Jesus nessas 3 parábolas era outro. O objetivo de Jesus nessas 3 parábolas era outro. Nessas 3 parábolas, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava profetizando. Ele estava prevendo o que iria acontecer com uns e com outros. Ele estava prevendo como é que esse mundo chegaria até agora, que está chegando o momento da ceifa para cada um de nós. Agora está chegando o momento da ceifa para cada um de nós. Quando desencarnarmos, seremos analisados e o que nós fizemos render com o conhecimento do nosso Evangelho é que vai nos classificar. Ok? Mas, então, se nós vamos ser classificados por essa renda, como é que vai ser feita essa separação do joio e do trigo? Como é que vai ser feita essa classificação? Classificação essa que estamos chamando de transição planetária. Como ocorrerá essa transição? Agora nós vamos começar a entrar no tema da palestra de hoje, a transição planetária. Como se dará a transição? Pela lei do equilíbrio das energias. Olha que lindo. Pela lei do equilíbrio das energias. O que quer dizer isso? Bom, tudo no universo, tudo que vocês imaginarem é energia. Tudo. A energia universal. Nós espíritas damos um outro nome. Porque quando foi dado esse nome de energia universal, nós já tínhamos como espíritas um nome para isso. Nós chamamos de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, que os espíritas assim o chamam, nada mais é do que a ciência chama de energia universal. Então o planeta Terra, como todos os outros planetas, como todas as outras estrelas, como os vegetais, os animais e nós, todos temos vida. Tudo tem vida. E o planeta então tem vida própria, que se iniciou o planeta Terra há pouco menos de 5 bilhões de anos atrás, mas que ele ainda terá muitos e muitos e muitos outros bilhões de anos. Então o mundo não está para acabar, o planeta Terra não está para acabar, não é nada disso. Que vai acabar essa fase que nós estamos, porque vamos para outra fase. Então nós temos ainda muitos bilhões de anos de vida aqui no planeta Terra, nessa vida do planeta Terra, e ele sempre funcionou e sempre vai funcionar, o planeta, respeitando os padrões de energias, ou seja, o índice de vibração, e evoluindo nesse sistema de vibração. Quando ele era de um jeito, ele tinha uma vibração, o outro vai tendo cada vez vibrações diferentes. Não entendi. Tá. Para entendermos melhor, vamos imaginar o seguinte: que um planeta primitivo tem uma energia semelhante a uma bateria, 12 volts. Tá? Passamos essa ideia.
vibração dele é a de uma bateria de 12 volts. Então a energia vibra. Por isso que nós, o Espírito fala, vamos vibrar. Quer dizer, vamos mandar energia, tá? Então, um planeta primitivo, 12 volts. Ok? Um planeta como a Terra, expiação e provas, já está saindo dessa fase, mas durante esse tempo de expiação e prova, fosse 110 volts, a vibração dele fosse equivalente a 110 volts. E um planeta de regeneração, ele vai aumentar a sua vibração até chegar, vamos chutar, tudo isso aí eu estou dando números que a gente entende, 220 volts. Ficou claro? Bateria, 110 volts, 220 volts. Nós sabemos que todo o sistema de energia funciona aceitando uma variação do seu número principal, ok? Então, você sabe que na energia de 110 volts, ela pode reduzir para 90, chegar a 120, 127, 130, às vezes até 140, sem grandes problemas, aceitável, tá? Então, se você colocar uma lâmpada, mesmo com essa variação, vai funcionar, ok? Então, existe uma variação aceitável, só que o planeta, ele continua aumentando a sua vibração, ele está evoluindo, o planeta Terra está melhorando cada vez mais, está se tornando um planeta mais evoluído. Então, a sua vibração, que no meu exemplo, não estou dizendo isso, vai falar o Heitor burro lá, falou que a vibração da Terra é 110. Não, é um exemplo que eu estou dando para entender. Então, o planeta Terra, que tem uma vibração que nós estamos usando como exemplo de 110, ele já está subindo para 120, 130, 140 e assim vai, ok? Até chegar a um planeta de regeneração, onde ele vai começar a se aproximar dos 220. O mesmo se dá, ou o mesmo acontece com tudo, mas tudo que existe ou que resiste nesse planeta, tudo, tá? Mas vamos entender, só nós, para não estender demais, vamos ver como é que funciona cada um de nós, tá? Como nós vivemos dentro desse padrão de energia. O que nos classifica? Nos índices mais baixos, vamos supor, a Terra aceita de 80 a 140 no meu exemplo. Então, o que me faz ter uma energia bem baixa no planeta Terra, de 80, ok? São os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus comportamentos. Tem gente aqui que conhece muito bem isso, né? Meus pensamentos, meus sentimentos e meus comportamentos. Ok? Se eles são classificados como imorais, ok? Se esses pensamentos, sentimentos, tá, e comportamentos, eles ficam na faixa do que nós classificamos como imorais, então ele é algo em torno de 80 volts, ok? Agora, se o meu comportamento é semelhante ou bem próximo lá do Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, então está lá no 130, 140, quer dizer, já não está nem podendo mais ficar nesse planeta. Claro? Então, por quê? Porque os seus comportamentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos não são morais, não são muito morais. Ok? Então, ele está acima até da grande média. Ok? Então, quanto mais imoral é o homem, mais baixa é a sua vibração. Por isso que quando a pessoa está passando mal lá, está sofrendo, doente, vamos vibrar para ele, para aumentar a vibração daquele irmão que está sofrendo. A gente cansa de falar isso no nosso espírito, vamos fazer vibração. É isso, para elevar a vibração desse irmão que está sofrendo. Então, quanto mais imoral é o homem, mais baixa é a vibração energética do seu corpo físico. Então, consequentemente, o inverso também acontece quando os procedimentos, né, desses seus comportamentos e sentimentos têm uma elevação moral alta, né? Então a nossa vibração passa a ter níveis mais altos. Mas o que acontece com isso?
Os efeitos disso, gente, é que quando a nossa vibração começa a ficar nas mais baixas ou até quase que inferior à tolerada do planeta, nós estamos falando aqui de exemplo 80, tá? Os efeitos que nós começamos a sentir são efeitos físicos e psicológicos. Efeitos que nós chamamos de sentimentos maus, semelhantes. Não estou falando que isso é baixa vibração ou comportamento moral errado. São sentimentos semelhantes, tá? A pressão alta, a mal-estar, a pânico, a estresse, depressão, desequilíbrio, ansiedade. Em resumo, é uma pessoa que se considera totalmente infeliz. Examine os pensamentos, os sentimentos dessa pessoa. Por outro lado, quando essa vibração começa a ultrapassar a média do planeta, que nós falamos 110, nós passamos a ter sentimentos de paz, sentimentos de contentamento, de satisfação, de equilíbrio. Resumindo, é um sentimento semelhante àquilo que nós chamamos de felicidade. Okay? Então o nosso planeta Terra, ele é uma nave, é como se fosse uma nave que viaja pelo universo, tá? E ele tem que seguir o seu curso evolutivo. Ele não tem que parar para esperar ninguém. Ele segue o seu curso evolutivo, ou seja, ele tem que aumentar a sua velocidade energética, a sua vibração, que no nosso exemplo, nós falamos em 110, ele tem que ir subindo de vibração para atingir o 220, que no nosso exemplo seria, tá? De um mundo de regeneração, ok? Isso nos faz então compreender que Deus, nosso bondoso Pai, não pune nem castiga ninguém, e tudo se processa pela lei do progresso. E essa lei do progresso acontece respeitando as leis da natureza. Então, o medo que se tem daquele vulgarmente conhecido juízo final é um medo indevido, porque Deus não vai castigar ninguém em juízo final nenhum. Aqueles que não evoluírem será alimentado com mais trigo, com mais evangelho, para ver se eles deixam de ser o joio. Este é o castigo, oportunidade sempre deste nosso Pai amoroso. Então, se as nossas vibrações pessoais estiverem se elevando, se nós estivermos passando do 110, 120, estamos aumentando a nossa vibração, tá? Nós então vamos poder continuar nesse nosso maravilhoso planeta Terra, porque estaremos adequados à vibração do nosso planeta. Agora, se nós não estamos evoluindo, se esse evangelho que Jesus nos trouxe, se esse alimento espiritual nada nos está causando de bom, ou seja, nós não estamos deixando de lado o ódio, a raiva, a vingança, a ganância, o egoísmo, se nós não estamos pondo isso de lado, sabe o que vai acontecer? Então nós não nos sentiremos bem fisicamente, espiritualmente, moralmente neste planeta. E então naturalmente, por necessidade, por não estarmos nos sentindo bem, por vontade própria, nós nos dirigiremos para outros planetas de uma menor vibração, ok? Ou seja, um outro planeta
de expiação e prova, onde a gente quer ali continuar com os nossos ódios, as nossas raivas, e ali é permitido continuar assim. Ok? E quando isso se dará para cada um de nós, então? Vou dar uma data. Acreditam que eu vou dar uma data? Bom, vamos nos socorrer na parábola, né? Na parábola de hoje do joio e do trigo, o Senhor determinou que a separação, ou seja, esse juízo final, deverá ocorrer na ceifa da sua plantação. Tá? O que é a ceifa? É a dona morte. Ok? Não é isso? Então, nós podemos compreender que quando nós deixarmos essa vida, nós estaremos sendo analisados se seremos joio ou trigo, se vamos para um outro planeta de expiação e prova, ou se vamos merecer continuar como a Terra, que vai se transformar num planeta de regeneração. Nós estaremos habitando esse planeta Terra, que continuará sendo governado pelo nosso querido Jesus. Lá em Apocalipse, nós podemos ler que somente aqueles que tiverem o sinal de Deus na testa serão os escolhidos. Sinal de Deus na testa, vocês já viram isso? Você até ouviu falar em sinal da besta, né? Nós vamos falar, né? Leia, não é isso? Então, aqueles que tiverem, está lá no Apocalipse. O que nós temos na testa? O que nós temos aqui? Nós chamamos de terceiro olho, não é isso? Terceiro olho, ou o olho de Horus, não é isso que algumas etnias chamam? O que mais que nós temos que representa o sinal de Deus na testa? Nós temos mais para dentro a glândula pineal, que é através dela que nós nos comunicamos com a divindade, e é através deste olho de Horus, ou deste olho que nós temos aqui na frente, é que nós vemos o mundo espiritual. Simbolicamente, o que quer dizer isso? Aqueles que têm o olho de Deus. Se este olho é para a gente ver o mundo espiritual, então quem tem o olho de Deus simbolicamente é aquele que não está preocupado em olhar a vida neste mundo. Tá? É aquele que está preocupado em se preparar para viver a vida espiritual. Okay? Então quem tem o olho de Deus é aquele que está olhando muito mais para a vida espiritual. Ou seja, cuidando dos valores morais, cuidando das suas virtudes, porque é somente essa riqueza que ele vai levar, mais nada. Ok? Bom, e agora, já indo para a conclusão, eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, a transição planetária verdadeira, ela inicia dentro de cada um de nós, naquilo que os espíritas chamam de reforma íntima. Então a escolha entre o joio e o trigo cabe somente a cada um de nós. Não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é o vizinho, não é o tio, não é a religião, não é nada. É a escolha nossa. Cabe somente a cada um de nós. E ele é um processo diário que se inicia no nosso íntimo, ou no nosso eu mais verdadeiro, lá no nosso fundo. O nosso planeta interno, ou seja, nós somos um universo.
É o princípio dessa transição planetária. Nós somos todos responsáveis. E a transição tão falada aí externamente, ela será feita iniciando dentro de nós, por nós mesmos. Então, não podemos ficar apenas esperando que a Terra mude a sua vibração para 220 para tudo melhorar. Ou então, que a minha esposa melhore e seja para que tudo fique feliz para mim e eu me harmonize. Não podemos esperar do outro. Todos nós temos que nos conscientizar, que temos que evoluir moralmente, para com isso poder vibrar mais alto, se nós quisermos acompanhar o crescimento, a evolução deste nosso maravilhoso planeta. É assim, meus queridos, que funciona a lei do progresso. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos conduza, que assim seja.